Graça e paz a todos. Vamos falar sobre a importância do culto, né? Segundo as Escrituras, tem algum lugar, vamos ver dentro das Escrituras, se tem algum lugar que nos dá essas indicações. Vamos ler Romanos 12:1, que está escrito assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vemos nesse versículo que o apóstolo Paulo, nosso irmão, suplicava pela misericórdia de Deus que devíamos apresentar nosso corpo em sacrifício vivo, que é agradável a Deus, né? Primeiro temos que saber o que é sacrifício, essa palavra sacrifício. Temos que voltar no antigo pacto. Vemos que todos os sacrifícios que eram feitos, vamos começar de Abraão, né? Sempre exigia 3 elementos. O altar, né, que Abraão fazia de pedra, a pedra não podia ser lapidada, tinha sempre um processo, né? Tinha de ter a oferta, ela tinha que ser pura, tinha que ser um animal puro, não podia ter defeito, carrapato, enfermidade, nada. E também o sacerdote, que era alguém preparado para entrar na presença de Deus, oferecer este sacrifício. Vemos que todo o decorrer do povo de Israel, né, no deserto, Deus preparou o tabernáculo, onde era repartido em 3 etapas: pátio, lugar santo e santíssimo. Aí, entre lugar santo e santíssimo, tinha uma cortina que separava os 2 lugares, né? E aí tinha toda a preparação, a arca do concerto, com os seus elementos, e também o lugar santo, onde tinha a mesa, o pão das preposição, aí o castiçal, né, com 7 lâmpadas, tinha que manter elas acendidas todo dia. Esse sacrifício era diário, oferecido na presença de Deus. Para que este sacrifício? Sabemos que o pecado, o salário do pecado é a morte, né? Vemos aí desde Abraão, de Adão e Eva, quando eles pecaram, sentiu que estava nu. Então Deus matou um animal para cobrir a sua nudez. Vemos que o pecado na presença de Deus, é um delito, é um crime na presença de Deus. Então, diante de Deus, segundo a sua justiça, né, quando nós pecamos, nós somos dignos de morte, segundo a justiça de Deus. Então, por isso, tinha que matar um animal, tirar a vida de um animal do sangue, derramando o seu sangue para encobrir os pecados do indivíduo. Mas vemos que toda essa cerimônia e esse ritual foi resumido em Cristo, né? Cristo, sendo um cordeiro, simbolizando um cordeiro, ele derramou seu sangue, né, na cruz do Calvário para nos perdoar de todas as nossas transgressões. Fomos remidos pelo sangue de Cristo, do Filho de Deus. Então, hoje, na verdade, todo esse ritual cumpre em nosso corpo, os 3 elementos. Nós somos reis e sacerdotes, podemos entrar na presença de Deus, porque Cristo nos deu esse direito pela sua morte. Somos o sacrifício, a oferta, porque Cristo foi a oferta pura, né? E Ele está em nós, então nós podemos chegar na presença de Deus. Essa oferta é o nosso corpo hoje. E também o lugar, não precisamos mais de um local. Por quê? Porque o templo, o lugar, é o nosso coração. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, na nova aliança, nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro Santo. Todas as nossas iniquidades foi desfeita pelo sangue do Cordeiro. Como está escrito em Hebreus, por uma só oferta nos fez perfeitos para sempre os que foi santificados. Nós fez santificados. O sangue do Cordeiro nos fez perfeito para entrar na presença de Deus. Perfeito, oferta perfeita. Então, bem sabemos que nós, para oferecer um culto, não precisamos de um edifício. Todos os lugares, qualquer lugar que nós estiver,
que seja um lugar preparado, que esteja, nós podemos entrar na comunhão com Deus, seja dentro do nosso carro, da nossa casa, no meio da mata, não importa o lugar. O que importa é ter uma consciência plena, limpa, diante de Deus. Por isso Jesus disse, se nós ir levar uma oferta diante de Deus e lembrar que temos algo contra nosso irmão, temos que voltar, reconciliar com ele e depois oferecer a oferta. Então, sabemos que nós temos que estar uma consciência livre, limpa, para chegar diante de Deus, para oferecer o nosso sacrifício. Aqui fala que é oferecer o nosso corpo, né? Então, sabemos que servimos a Deus em corpo, alma e espírito, né? Como está em Colossenses 5:23, devemos santificar corpo, alma e espírito. Então, sabemos que para levar esse corpo, para apresentar diante de Deus como sacrifício vivo, não é de qualquer maneira. Temos que estar bem vestido em primeiro lugar. Muitas igrejas hoje não dão valor nisso. E isso é fundamental porque se diante dos homens, de um presidente, de um juiz, devemos apresentar bem vestido, imagina na presença do nosso Deus soberano. Mulheres que vai com vestidos, calças e roupas apertadíssimas, e homens também, mostrando, provocando a sensualidade, a lascívia nos outros, está cometendo uma profanação, profanando o templo, profanando o seu próprio corpo na presença de Deus. Os líderes perderam esse cuidado da apresentação de um culto, deste corpo, cuidar do corpo externo. Eles dizem por aí que não tem problema, o que importa é o coração. Mas vemos que Deus sempre, desde o começo, importou também com o corpo externo, com a aparência. Claro, se a aparência está boa e o coração está cheio, de ruína, de imundícia, de ódio, de contenda, também não vale para nada. Tem que estar corpo, alma e espírito, para não cumprir aquela palavra que o Senhor Jesus disse: vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por isso que um culto nós temos que louvar com os lábios, como está escrito em Hebreus 13:15, por ele, portanto, ofereçamos sacrifícios de louvores a Deus continuamente. Isto é o fruto dos nossos lábios, dando graças ao Senhor. Muitos oferecem culto quando dá vontade, quando precisa. Vemos que o culto no Antigo Pacto era oferecido diariamente aos sacrifícios. Isso nós devemos também dar continuação, como está em Efésios, aqui em Hebreus 13:15, que devemos oferecer frutos dos nossos lábios, louvor continuamente. Que não seja só num culto, mas que seja contínuo, louvando, glorificando, exaltando o nome do Eterno. Por isso, com culto tem que ser com alabanças, louvores, de cantos, de hinos, adorando a Deus, tem que ser de alma e de um puro e sincero coração, né? O Senhor agrada dos frutos dos nossos lábios. Eu, quando me batizei, eu não gostava de igreja barulhenta, não gostava de igreja que fica dando glória, aleluia. Mas depois de 7 anos, Deus me libertou, nenhuma visão. Eu também tinha muito vergonha de levantar e contar as obras que Deus fez. Eu sempre pensava que não precisa. O mais importante é agradecer a Deus nas minhas orações. Eu tive uma visão que era um soldado, fui para a guerra, fui na batalha, fui atingido por uma bala e morri. Mas eu não saí do meu corpo. Fiquei no meu corpo, mas eu não tinha reação. 2 soldados me correu pelos braços e levou para jogar numa fogueira muito alta, para ser queimado. Eu gritava e ele não ouvia. Então eu fechei os olhos e comecei a clamar e disse: eu tenho um Deus para clamar e agora, Senhor, me ajuda. E uma voz me disse: dar glórias a Deus. Então fechei os meus olhos, comecei a glorificar a Deus,
A voz disse: eu não quero glória da sua mente, eu quero glória dos teus lábios. Então comecei a glorificar a Deus com a boca, senti força de um puxão, aqueles monstros correram, levantei, glorificando a Deus, olhei na mão e estava todo desfazendo a minha mão. E disse: Senhor, mas a sua obra nunca fica pela metade. E aquela voz disse: siga dando glória a Deus, que eu completo a obra. Comecei a dar glória a Deus, seguir dando a glória a Deus, aquela virtude tomou, e eu olhei assim na mão, só tinha uma cicatriz muito grande. Eu disse: Senhor, e essa cicatriz? E o Senhor disse: essa cicatriz eu deixei para que quando as pessoas olhar para você e ver as marcas, você tenha que glorificar o meu nome. E nesta mesma visão eu fui nas igrejas, levantei, glorifiquei a Deus e contei todas as obras que o Senhor tinha feito na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família. Então nessa visão o Senhor me mostrou que Ele se agrada que nós damos louvor com os nossos lábios, confessando o seu nome, como está em Romanos 10, 14, que com o coração nós cremos e com os lábios confessamos para a nossa salvação. Então não é de boca calada nenhum culto que oferecemos a Deus. Cantamos, damos glória, aleluia. Assim como aquele dia, Jesus ia entrando em Jerusalém e o povo clamava e dizia: Hosanas nas alturas, o rei que vive. E alguém disse: pede para eles calar a boca. E o Senhor Jesus disse: se eles calarem, as pedras clamarão. Então o culto, vemos que não é só sentar aí e ser um espectador. Temos que oferecer o nosso culto, oferecer o nosso sacrifício, que é dando glórias a Deus com nossa mente e o nosso coração, louvando e glorificando, cantando, dando glória e ouvindo a palavra de Deus. Vemos que as pessoas hoje em dia não dão tanta importância para culto. Elas trocam culto por um vídeo, por um filme, por uma ida no cinema, no shopping. Elas vai quando dá na gana, na vontade, né? Troca por uma dorzinha de cabeça. Vemos que um culto é mais do que qualquer coisa. Um culto, se vamos ver dentro das Escrituras, é inegociável. Por quê? Porque um culto nós vamos vamos estar na presença do eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, para oferecer o que nós temos de melhor para Ele. Então, como vamos trocar a presença de Deus por qualquer outra coisa nessa vida? Assim fez Saul, não é verdade? Trocou algo de tanta importância, de tanto valor, que é a sua primogenitura, por um prato de lenteja, um prato de comida. Então ele profanou o santo. Profanar é dar mais valor, menos valor daquilo que merece ser dado este valor. Então não podemos trocar valores. Então as coisas de Deus é inegociável, um culto é inegociável, a nossa salvação, estar na presença de Deus é inegociável. E hoje em dia as pessoas negociam por preço, qualquer preço. Isso se chama profanar as coisas santas. Então vemos que para chegar na presença de Deus temos que estar bem vestido, com respeito, com reverência, temos que glorificar, temos que exaltar, que seja da boca e do coração. Então isso se chama um culto racional. Racional porque temos que saber para quem estamos fazendo, para que e como fazer na presença de Deus. Isso se chama culto de louvor a Deus. Apresentar o nosso culto, o nosso corpo em sacrifício. É simbolicamente essa oferta que era oferecida no Antigo Pacto, que seja oferecido hoje com o nosso corpo. Tem que estar limpa, de mente, pura de coração, e oferecer, aleluia, dando glória e honra ao nome do Eterno. Então, irmãos, sabemos que é de grande e extrema importância. Se para você esse vídeo foi de importância, de valor, reparte, coloca nas suas redes sociais para que o nome de Deus seja glorificado e as pessoas passem a entender o que é um culto, o que era oferecer sacrifícios de louvor a Deus. Tá bem?
Que Deus abençoe grandemente e que a paz de Deus esteja sempre no teu coração. Deus te abençoe.